Tá aparecendo aí? E aí, Maurício, beleza, cara? Como é que tá o pulso? Deixa eu ver quem é que tá aqui dentro. Entrou o Leonardo também, Alessandro. Algumas caras novas. Pois é. O Leonardo e o Maurício são rostos velhos pra mim. Conheço a galera já. Então eu Opa, vou. boa noite. E aí, Leonardo, beleza, cara? E Gabriel também, né? Isso. Tranquilo? Vou começar aqui. Primeiro eu vou mostrar, dar uma geral aqui pra vocês saberem o que eu vou mostrar na live. Vou mostrar como é que eu fiz o processo de cada coisa. E aí no final eu abro para perguntas. Se alguém quiser mostrar algum projeto, dizer qual parte que está com dificuldade, é só falar. Então vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês como fazer brush de corrente, né? Aqui, se vocês olharem nas minhas subtools, tem vários tipos de corrente. Então, por exemplo, tem esse aqui que tem uma, duas, três, quatro argolas. Aí tem esse mesmo tipo, só que a primeira e a última argola é cerrado, que é exatamente para poder encaixar, por exemplo, num tchaco de metal. Vai encaixar essa parte cerrada numa ponta e essa parte cerrada na outra. Aí tem esse aqui que tem uma argola a mais, porque se eu olhar, por exemplo, nesse ângulo, eu vou ter nesse primeiro brush, eu tenho um de lado e no final tem um de frente. A diferença desse aqui é que os dois estão de lado. Mais na frente eu vou mostrar no que isso aqui vai ajudar. E aí a mesma coisa, é o mesmo brush desse aqui, só que com essa parte cerrada. Então, assim, cada tipo de brush aqui, eu tento fazer isso. Eu faço um com a argola de lado, outro de frente, cerrado. Aí argola de lado, cerrado. Aí esse aqui é outro tipo de argola, que a lateral é mais planificada, né? Mas mesmo se ele arredonda. E aí, do mesmo jeito, tem uma argola a mais. Tem esse mesmo tipo aqui, só que ele tem mais edge loops para poder quinar as bordas. Ó, então fica mais planificado ainda. E aí o mesmo brush, mais um. Então eu sempre faço as variações. Aí tem o mesmo brush, só que com mais quinas. Então quando apertar Ctrl D, ele mantém as quinas bem firmes. Mais uma rola. E tem esse aqui que tem uma forma diferente. Então assim, dá para fazer infinitas possibilidades com esse brush e você fazer vários tipos de argolas. Eu posso fazer um que tem umas pontas para colocar no personagem tipo lobo, por exemplo. Ó, esse que vai ficar assim. E aí a mesma coisa, só que... Ó, entrou o Daniel aí, cara. Então a mesma coisa aqui, só que com um a mais. Então, vou mostrar como fazer essa corrente. Vou mostrar mais ou menos a ideia de como fazer chifre também. No caso aqui foram alguns testes que eu fiz até chegar nesse do meio, que é o ideal. Então esse aqui é um brush. Independente do tamanho que eu fizer, ele vai seguir essa forma. No caso das correntes, ó, fazer alguma coisa assim, ó, o brush. E por último, eu vou mostrar... Opa, entrou o André aí também. Beleza, André? Olá, boa noite. Me escuta? Tô escutando sim. Oh, beleza. Tá no hospital, cara? Eu faço hemodiálise aqui, Ah, de boa. Dá tempo de resolver aqui. show de bola. Tô só mostrando aqui por enquanto o que a gente vai ver. Ainda não comecei a mostrar como faz, não. Oi. Acho que é só no meu, não sei.
O áudio, você não tá ouvindo? Se ele não tá ouvindo, ele não vai me ouvir, né? Deixa eu mandar aqui no chat. Bastante claro. Deve ser no meu aqui. Vamos ver se ele vai conseguir aí. Agora eu consegui aqui. Ah, deu certo, né? Show de bola. Então, por último aqui, eu vou usar esse gigante como exemplo para mostrar exatamente como fazer faixas no braço, né? Aquelas faixas dando a volta. Aqui no caso ainda não fiz ainda, vou mostrar para vocês como é que faz, mas já dá para ver mais ou menos a organização que a gente vai fazer das faixas no braço. Então vamos começar com as argolas. Certo. Então é o seguinte, qual que é o conceito para se fazer brush com curva, né? Ou seja, você vai passando a curva, como nesse caso aqui, deixa eu pegar um plane. Então você pega aqui um brush, você vai fazendo a curva, e ele faz as correntes, né, para você. Então aqui eu vou mostrar como é que faz. Basicamente a ideia de fazer esse tipo de brush, que serve para fazer corrente, para fazer o chifre, para fazer cinto, fazer faixa, qualquer coisa que você queira replicar, né, duplicar a forma, fazer algum comprido. Então, basicamente a regra é você ter 3 poligrupos. Você ter o poligrupo, esse de baixo aqui que é o início, né, a inserção. Você ter o poligrupo do meio, que esse poligrupo do meio é o que vai ser duplicado. Ou seja, você vê que tem essa argola aqui de frente, essa aqui de lado. Na hora que eu passar o brush, ele vai pegar essa argola aqui, que está de frente, e vai duplicar e encaixar nessa aqui, que está de lado. E tem esse poligrupo, que é o final, né, a outra ponta. Então, não vai funcionar se vocês fizerem só com 2 poligrupos, ou com mais de 3 poligrupos, 4, 5, por aí vai. Então, como é que eu fiz essa forma aqui? Você pode pegar aqui um torus, que é esse ring 3D. Antes de transformar ele em Make Polymesh 3D para poder editar, eu vou configurar aqui no Initialize e tirar um pouco dos polígonos. Tem muito. Quanto menos polígono, mais fácil de controlar. Então aqui eu vou diminuir. Aqui está interessante, 9. Pronto, aqui está perfeito. Então, uma coisa que é muito importante, né, 2 coisas, aliás. A primeira é tentar deixar o mais leve possível, como nesse caso aqui. Acho que eu vou tirar até um pouco mais. Tá vindo 16. Pronto, aqui já tá melhor. Então, aqui deixar com o mínimo possível de polígonos. E outra coisa que é muito importante, por que eu estou mexendo aqui nesse L-Divide? Porque é extremamente importante que eu tenha uma linha cortando aqui exatamente na vertical e outra linha na horizontal. Se eu fizer isso aqui e a linha da vertical não estiver passando aqui no meio, da horizontal não estiver passando aqui no meio, já não vai dar certo. Então tem que estar passando na vertical e na horizontal. Agora se eu posso clicar em Make Polymesh 3D e eu vou deixar ele em pé. Aqui eu posso rotacionar com Move, mas para ficar mais exato,
e gosto de mexer no Deformation. Então aqui tem Rotate, que está aqui. E eu já coloquei ele em cima aqui, né, para poder facilitar. Então vamos mexer. Colocar em 90 graus. Pronto. Agora eu posso começar a editar essa argola. Para poder deixar na forma que eu quero, primeiro eu vou pegar aqui com o ZModeler. A simetria, vou deixar a simetria em Z também. Aqui você pode ver que transforme, coloca Z. E aí eu vou deletar esse Edge Loop para deixar essa lateral reta. Aliás, antes eu vou selecionar aqui com a máscara para facilitar. Só o meio. Inverto a máscara. E aí eu estico ele aqui para cima. É uma forma de fazer, mas você vê que ele começa a distorcer um pouco a malha, tá? Então, uma coisa que dá para fazer aqui é selecionar só a parte de cima, inverto e jogo ele aqui para cima. Aqui eu posso tentar dar um mirror em um weld em Y, para ele deixar o outro lado igual. E agora sim eu vou deletar a lateral, para ele ficar reto. Pronto, isso aqui já é um modelo de argola. E agora o que eu preciso fazer é fazer ele separado em poligrupos. Então eu vou duplicar, Move, e agora eu vou rotacionar ele no eixo Y em 90 graus. Olha aqui embaixo para ver se está encaixando certinho, tenta não deixar atravessando. Aí eu seleciono novamente de baixo, Duplicate, e eu movimento ele para cima. Vou dar um Merge Down. Aqui pode não aparecer, mas ele está em 3 poligrupos diferentes. A tonalidade de azul está um pouco diferente só. Mas para deixar mais destacado, eu gosto de separar. Ctrl Shift, ó, que no caso ficou junto. Então eu tenho que dar um autogroup. Que está aqui em poligrupo, autogrupo. Ele vai separar os dois modelos. Então pronto. Aqui para deixar mais destacado. Pronto, aqui eu tenho 3 poligrupos. Só que o que é que acontece? Se eu deixar ele dessa forma, como eu falei para vocês, você vai ter o início, você vai ter o meio e o fim. Se eu deixar dessa forma, ele vai duplicar esse meio todo dessa forma, né? Todo na lateral. Então não vai encaixar. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que colocar uma outra argola para poder completar. Vou pegar essa aqui do meio, vou duplicar. Nessa do meio. Del Hidden para poder deletar o que está escondido. O Del Hidden está aqui em Geometry, Modify Topology, Del Hidden. Agora eu vou pegar ele e jogar para cima. Encaixe certinho aqui. Merge Down. Pronto, agora eu tenho 4 poligrupos. Então o que eu tenho que fazer? Deixar a ponta com um poligrupo, essa outra ponta com outro poligrupo, e o meio eu vou deixar com o mesmo poligrupo. Deixa eu selecionar aqui. Alto grupo. Ctrl W, ele vai deixar com o mesmo poligrupo. Pronto. Então aqui eu já tenho o brush prontinho. Certo?
é muito importante salvar o projeto. Então você pega, salva aqui. E eu vou deixar isso aqui como base. Vou fazer o teste agora. Na hora de gerar o brush, é muito importante o modo que você está visualizando ele, certo? Porque ele vai tomar como base, quando você for fazer o desenho, a visualização dele na viewport. Então, se eu deixar ele nessa visão, ele vai fazer a corrente correr deitada. Se eu deixar a visão de cima, ele vai fazer correr de lado. Então, não vai funcionar. Então, não deixa assim, né, de qualquer jeito. Rotaciona, segura Shift para poder travar a visão de frente. Clico F para poder visualizar inteiro. Seleciono um brush qualquer aqui como standard. Venho aqui nos brushes. Create Insert Mesh. Clico em New. Pronto, ele criou um novo Insert Mesh. E agora eu posso fazer o teste. Aqui um outro plane. Pronto. Então vou pegar um plane e a gente vai fazer o teste. Se eu puxar aqui direto, ele vai fazer como se fosse um insert mesh. Ele não vai fazer a curva. Então o que eu preciso fazer é vir em Stroke, Curve e ativo o Curve Mode. Então na hora que eu passar, ele vai respeitar a curva. Então deixa eu dar uma olhada aqui de perto. Então você vê que está tudo retinho, não distorceu a corrente. Está funcionando perfeitamente. E aí você pode pegar aqui e mexer da forma que quiser. Tá, Gabriel, você fez o brush aí, como é que salva? Para salvar o brush ou o projeto? Salvar o brush. Você vem aqui nos brushes, aí tem Save As. Ah, beleza. Beleza? E aí sempre que você quiser carregar o brush, é só você clicar em Load Brush, ou se você já deixar ele aqui, visível sempre, você tem que colocar dentro da pasta lá no ZBrush. Tem que ser manual, tem que copiar, você salva, aí copia para dentro da pasta de brushes, que é de Startup Brushes. Ah, beleza. Tranquilo. Então aqui a gente já viu que deu certo. Vou voltar aqui para a minha corrente. E aí, por exemplo, eu vou deixar ele como base, vou duplicar a corrente. E aqui eu vou criar um novo tipo de corrente. Então, nesse novo tipo, eu vou vir aqui em ZModeler. Ele vai ficar mais planificado aqui. Vou tirar esse loop. Mas não tiveste que escolher nada especial para as 3 partes do modelo? É já o normal? Antes, ou como é que é? Porque eu sei que também tens que escolher qualquer coisa no brush para escolher 3 partes, ou tem algumas opções. Não entendi muito bem. Quando fazes o brush com a curva, Certo. depois não tens outras opções para escolher 3 partes ou weld parts? Isso. Nesse caso aqui, como são peças separadas, aí você não precisa colocar o weld point. Mas eu vou mostrar isso no chifre. No chifre vai precisar. Aí vou mostrar as outras opções. Então aqui você vai tentando deixar as correntes da mesma forma. Vou deixar aqui quadrado. Pronto. Aqui também. Certo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já criei o outro brush aqui. Mesma coisa, tem que deixar ele na posição, a mesma posição que eu salvei esse. Vou deixar só ele visível aqui na tela. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou voltar aqui em brush, selecionar o brush que eu criei.
e vou dar um Create Insert Mesh novamente. Só que ao invés de clicar New, vou dar Append. Que aí ele vai fazer como se fosse um pacote de brushes. Então, quanto mais você fizer, ele vai completando aqui. Aí você pode só selecionar e aplicar. Então, eu volto para cá. Aí, então ele já fez uma outra opção de corrente. E aí, se você quer fazer... Aliás, antes de continuar, ficou alguma dúvida? Conseguiram entender até esse ponto? Tranquilo, Gabriel, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Tá tranquilo, tranquilo. Consegui É. botar o fone aqui agora. Ah, Tranquilo também. show. Tá gravado também, né? Tá gravado. Então aqui, nesse segundo brush, eu já gerei logo para vocês verem funcionando, mas o correto é ter o máximo de cuidado possível com ele. Então, se vocês perceberem, ele já está atravessando, porque eu deletei aquela linha do meio, e se eu der Ctrl D para subdividir, ele vai atravessar ainda mais. Então, o ideal aqui é ajustar para poder encaixar certinho. E ao invés de eu separar todas as argolas para poder fazer isso, eu posso simplesmente dar Ctrl Shift, seleciono de cima, uso a máscara, seleciono essa parte inferior, inverto, seguro na Ctrl, né, clico fora, inverto, Ctrl Shift, inverto a seleção para ele poder ficar só com o restante visível, Ctrl de novo para ele poder fazer a máscara. Pronto. Ele está só com essa parte de baixo mascarada, quer dizer, sem a máscara, o resto está mascarado. Vou fazer de novo. Ctrl Shift, seleciono só essa parte, seguro o Ctrl, seleciono a parte de baixo, inverto a seleção. Inverto a parte da visibilidade, aplico a máscara e volto a ver tudo novamente. Daí eu posso pegar aqui o Move, vou segurar aqui Alt e puxar o Gizmodo mais para baixo. E aí eu posso movimentar só essa parte separadamente. Tiro a máscara, aperto Ctrl D para ver se está vindo certinho. Se estiver atravessando, dou Ctrl Z até voltar para a máscara e ajusto de novo. Pronto. Aí é só fazer isso, a mesma coisa em toda a corrente. E daí, se você quiser fazer aquela peça cortada, né, como eu mostrei. Para fazer a peça cortada, você tem que colocar um loop aqui no meio. Então, quando a gente tem o insert add loop, ele vem por padrão single add loop. E aí, quando você passa o brush, não tem como você acertar o meio de cara. Você tem que ir manualmente aqui, olhar e tentar acertar o meio. Se você quiser colocar exatamente no meio, tem uma forma. Você vem, barra de espaço, insert, multiple add loops. Por padrão, ele vem alternate polygroups, que aí ele vai fazendo poligrupos alternados. Então, na hora que eu clico, ele já faz o loop exatamente no centro. Se eu arrastar para o lado, ou quer dizer para cima, ele vai começar a criar outros add loops, e aí vai ficar alternando, né, entre os poligrupos. Então, o que eu uso é esse semi-polygroup. E aí ele faz só um loop aqui no centro. Só uma curiosidade aqui, uma coisa legal que tem nessa ferramenta, é que além dessa possibilidade de você arrastar e adicionar add loops, sem precisar clicar um por um, você vê aqui que ele mantém a mesma distância em todos eles, né? Se você for fazer manualmente, fazendo um por um, é difícil você acertar a mesma distância. E outra coisa legal dele é que você pode colocar aqui em Interact Elevation. Então, na hora que eu puxo para cima, ele adiciona loops. Se eu puxar para o lado, ele começa a inflar ou jogar para dentro o volume. Então, vocês conseguem fazer uma curvatura suave, adicionando loop e inflando e desinflando ao mesmo tempo. Isso aqui é muito útil em algumas... Você vai fazer guidão de bicicleta, essas coisas assim, isso aqui é bem legal.
Mas aqui eu vou colocar só um. Então, coloquei um aqui. Vou selecionar Ctrl Shift. Inverta a seleção. Del Hidden. Aí vai ficar esse buraco aqui. O que eu costumo fazer é o seguinte. Eu venho adicionar um Edge Loop. Coloco bem próximo a borda. E aí depois eu seleciono a borda e dou um Collapse. Por padrão ele vem no Edge, você coloca em Roll. Cliquei, ele já fechou aqui para mim. Só que como eu coloquei uma bordinha um pouco acima, se vocês repararem, ele não fica completamente chapado embaixo, fica uma pontinha aqui embaixo. Então o que eu faço é segurar Ctrl, seleciono só a parte de baixo, inverto. E aí com o Move, vou clicar aqui em Y. Eu puxo exatamente na linha da borda e arrasto nessa última argola. Ó. E eu vou puxando aos poucos, ele vai deixando essa parte reta. Se eu apertar Ctrl D, vocês veem que a forma fica bem feia. Fica com essas pontas aqui, né? Porque é um triângulo, são vários triângulos. Então, adicionar outro Edge Loop. Set, single Edge Loop. E aqui é a mesma coisa. Então, na hora que eu apertar Ctrl D, ele mantém a forma. E aí você pode escolher ou fazer o mesmo procedimento aqui em cima, o que eu acho mais demorado, ou você pode fazer o seguinte. Deixa eu primeiro transformar isso aqui em polygroup só. Selecionar essa parte, essa, transformar isso aqui em um só polygroup. O que eu faço é o seguinte, duplico, seleciono aqui o de cima, vou deixar só a parte de baixo visível, Del Hidden. Agora eu posso dar um Mirror and Weld, quer dizer, um Mirror normal, que pode ser encontrado aqui em Deformation, tá aqui. Vou dar um Mirror em Y apenas. E aí, vou jogar ele aqui para cima. Vou dar um Rotate em 90 no eixo Y. Opa. Só aí, 90. E aí o movimento tenta encaixar certinho. Pronto. Volto para esse aqui. Seleciono só esse, inverto, Del Hidden. E aí eu posso selecionar a argolinha de cima e dar um Merge Down. Como eu dupliquei, ele ficou com o mesmo polygroup, então eu vou selecionar só eles e dar um outro grupo. Pronto. Então agora você tem mais um tipo de argola. Então assim, basicamente em relação à corrente, é isso, pessoal. Vocês viram que eu fiz várias variações, mas aqui vocês vão decidir como fazer. E aí para poder sustentar essa forma, vocês vão colocar Edge Loop aqui para poder sustentar e tudo, aí fica a escolha de vocês. Mas basicamente para corrente é isso aqui. Deixa eu voltar para as outras correntes que eu tinha feito antes. E agora eu vou explicar para vocês por que eu tenho a opção. Por que eu tenho a opção com 1, 2, 3, 4 argolas e a opção com 5. Né? Porque na opção com 4 argolas, a primeira argola ela está na lateral e a última ela está de lado, né? Ela está de frente, aliás.
A grande vantagem dessa daqui, vou criar um brush dele. Create Search Mesh. Append. Então, eu vou pegar o plane. Então, a grande vantagem é a seguinte. Eu posso passar aqui o brush. E ele vai criar para mim essa argola. Então, você vê que a parte inicial e a parte final, eles estão em pé, não estão deitados. Então, o que acontece? Se eu quiser fazer uma teia de correntes, né? É muito mais fácil encaixar com a argola em pé do que com a argola deitada. Com a argola deitada só dá para encaixar nas pontas. E com a argola em pé eu consigo encaixar no meio do caminho. Então, eu pego aqui, no meio do caminho, o brush vai ficar azul, ele vai fazer essa linha vermelha, clico e faço outro desenho. Ó. Então ele fez outra corrente, não encaixou direito aqui, mas eu posso pegar na ponta e encaixar. Daí eu posso fazer a mesma coisa aqui. Encaixa esse aqui. Tá? Então, com essa corrente de 5 peças, eu tenho essa possibilidade de fazer encaixes no meio do caminho, que é uma coisa que a de 4 peças não tem, porque na ponta ela está deitada, e deitada eu não consigo encaixar em canto nenhum aqui no meio. Certo? E aí depois aqui você pode deixar só ele visível, del hidden. E aí aqui eu posso, por exemplo, se eu quiser mexer na forma dessa corrente, eu posso selecionar Move. Aqui na engrenagem eu coloco Deformer. Seleciono com a máscara o ponto que eu quero mexer, aqui no meio, por exemplo, inverto. E aí com Move, ó, eu consigo mexer um pouco na corrente. Ou então eu posso utilizar só o Move mesmo, aqui. Mas o que eu acho ideal é que no caso dessas duas ferramentas, eles deformam a corrente. O ideal, se você quiser que essa corrente siga uma forma específica, vai enrolar no braço de um personagem, tudo, o ideal é que vocês façam essa corrente seguindo essa forma. Por exemplo, vou botar aqui um cilindro. Digamos que esse cilindro aqui seja o braço do personagem. Então, vou pegar aqui e eu vou passando seguindo essa forma. Deixa eu fazer uma coisa mais interessante aqui para o próximo exemplo. Eu vou esticar ele um pouco. Vou fazer uns testes aqui no Deformation, que eu não estou muito lembrado agora. Gabriel, Oi. para fazer uma corda, mesmo workflow então, né? Tipo, esse mesmo workflow aí, né? Exatamente. Mesmo workflow. Só que no caso da corda, tem outro detalhe que eu vou já mostrar. Porque a corda é uma peça só. Ele não são várias argolas separadas. Tem um espiral, né? Você tá falando, tipo... Não, o que eu digo assim, é que quando você for passar o brush, ele tem que encaixar como se fosse uma peça só. Ele tem que colar uma peça na outra, literalmente. Não pode ser peça solta. Então tem uma opçãozinha aqui no brush que eu vou mostrar que mexe nisso. Então aqui para esse outro exemplo, ó, eu vou duplicar o cilindro, que é o que eu geralmente faço, né? Eu duplico o braço do personagem. Aí, por exemplo, você vê aqui em Deformation. Aí tem Twist, vou colocar Twist em Y. E vou fazer isso aqui, ó. Deixar bem torcido. Certo?
E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui com o Z-Modeler, seleciono qualquer parte, vou transformar isso aqui em um polygroup, polyloop. Aqui, por exemplo. Vou selecionar a parte que não está com o polygroup, essa parte de fora. Vou selecionar aqui, vou tirar a tampa de cima, vou tirar a tampa de baixo. E aí tirar só a tampa de cima. Vou dar Vai fazer um guia para o brush? Exatamente. Ah, show de bola. Ó, del hidden. E aí eu vou dar um group by normals, que tem aqui em polygroup. Group by normals. Que ele vai ver que essas duas peças estão soltas, separadas. Inclusive tem que soltar aqui a parte de baixo antes. Del hidden. E aí eu vou dar um group by normals, ele vai separar. Deixa eu ver onde é que tá encaixado em algum ponto ainda. Show. Vou separar manualmente Dá aqui. alto grupo e vê se vai. É verdade, né? Pronto. Não Vai. foi? Não, Não né? foi. É você separar manualmente, não tem problema não. Então aqui eu vou Ctrl Shift. É mais fácil ver se puseres o double, né? Nas normals. É, com certeza. Ah, eles estão colados. É por isso. É, tá inteiro, agora que eu vi também. É, tá uma peça só. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou separar outro polygrupo para facilitar. Vem aqui, polygrupo, polygrupo. Del hidden. Pronto, agora ele separou. Del hidden. Certo. Então isso aqui é só um exemplo de forma, tá? Pode ser qualquer silhueta que você pegar. Aqui basicamente você vem em stroke. E aí tem curve functions. E vou colocar só o border ativado. Então ele vai reconhecer a borda e vai fazer esse tracejado aqui, que é a linha guia. E aí eu pego o brush que eu quero e clico. E aí se eu achei pequeno ou grande, ao invés de dar Ctrl Z e aplicar de novo, eu posso só aumentar o brush, clicar na linha que ele atualiza. Aí você pode mexer também na função botar ele começando mais fundo, né? Se for o caso, mais na superfície, né? Exatamente. Eu posso vir aqui em Draw. Não, calma aí, em Brush mesmo. Brush, Depth. Que aqui eu coloco em 0, por exemplo. Quanto menor, posso colocar negativo, mais para dentro do modelo ele vai ser aplicado. Então você vê que ele já está um pouco mais para dentro. Só que aí no caso ele vai entrar no modelo, então não é interessante. Então o ideal é deixar para fora mesmo. Ó. Alt, clico aqui no modelo para ele tirar a linha guia. Seleciono a casca, inverto, del hidden. E aí o braço que estava duplicado, eu volto ele aqui, ó. E aí você vê que ele está aplicado em volta do modelo. Tranquilo até aí? Tranquilão. Tranquilo. Gabriel, tem um jeito também legal que eu vi para fazer preciso. Tipo, você conseguiu fazer precisão pela borda. Dá para fazer por 2 polygrupos também, que é outra funçãozinha. Também fica maneiro. É até aqui também, né? Você pode fazer... Essa daí. Se tu botar polygrupos, se tu tiver 2 polygrupos, ele vai no meio. Ele vai entre os polygrupos. Funciona legal também. Isso, que tem um polygrupo do parte de baixo e de cima. Tipo aqui, né? Deixa eu duplicar.
E com o novo ZBrush que a gente pode desenhar os poligrupos, se calhar até é uma boa ideia. Exatamente, tem essa opção também de você desenhar. Então tá aqui. Aí, ele fez o frame aqui. Clico. Ele faz a corrente, dando a volta. Aí, certinho. Então, assim, tem várias formas mesmo. E é como o Pedro estava falando, dá para pintar, né? Você pegar uma malha mais pesada, fazer a pintura do poligrupo e depois aplicar a borda do mesmo jeito. Então, acho que em relação à corrente, a gente finalizou por aqui. Já vocês ficaram com alguma dúvida na corrente? Querem rever alguma coisa? Não, tá tranquilo. Show de bola. Então vamos para o chifre. Chifre. Falando nisso, eu vou ter que fazer uma corrente já aqui pro meu personagem. Bom que já facilita, né? Já sabe como é que faz agora. Do chifre, foi a parte que eu penei hoje para poder encontrar uma forma bacana. Mas a forma base é essa daqui. Certo? Aqui, como vocês podem ver, a mesma coisa. Você tem a parte de cima, que é um poligrupo. Você tem a parte do meio, que é o segundo. E a parte de baixo, que é o terceiro. No caso do chifre, para o efeito que eu quero fazer, que é um efeito onde eu consigo controlar que o início vai ser grosso e o final vai ser fino, nesse caso aqui eu tenho que inverter a posição da minha peça. Então o início, ao invés de ficar aqui embaixo, como foi o caso da corrente, o início vai ficar aqui em cima e a ponta do chifre vai ficar aqui embaixo. E aqui é o caso da corda, né, onde essa peça do meio vai ter que ser duplicada, se encaixar com a segunda, e ela tem que soldar uma peça na outra, certo? Aqui eu vou mostrar mais ou menos como é que eu fiz essa peça aqui, mas aí vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Mas basicamente... Vou fazer uma pergunta. Na repetição ele ignora por exemplo, a ponta verde e a tua ponta lilás aí, vai repetindo só do meio e no final ele adiciona isso? Exatamente. Ah, tá. Entendi. Ele faz a repetição só do roxo aí, no caso, né? Só o do meio que ele vai repetir. Entendi. Tá. Isso aqui é só para ter um início e para ter um fim, mas o meio que ele vai repetir. Show. Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui, o jeito que eu fiz foi da seguinte forma, pegando com o cubo. Cadê o danado? Bom, então o cubo vai aparecer dessa forma. E sempre que eu vou trabalhar com cubo, eu venho aqui no Initialize e zero o H-Divide e o V-Divide. Para ele ter o mínimo de polígonos possível. Porque eu gosto de, no caso do cubo, eu gosto de ter o controle dos polígonos. Ao invés de ter esse X aqui, eu gosto de deixar ele todo com a malha toda correta. Então, meio que Polymesh 3D. E agora eu vou começar a fazer a limpeza. Venho com o Z-Modeler, seleciono o ponto, Stitch, que ele vai pegar o primeiro ponto e colar com o segundo. A mesma coisa embaixo. Seleciono a linha, Delete Edge. E aqui eu vou deletar o Edge Loop. Então ficou um quadrado perfeito. E agora eu vou começar a adicionar polígonos. Ao invés de dar Ctrl D, que ele vai deixar arredondado, eu gosto de vir no Z-Modeler, Insert, Multiple Edge Loops. E aí eu uso aquela função de arrastar e ele vai criando os Edge Loops para mim. Aqui. Então fica todo certinho, né? Todo quadradinho. E é uma coisa que eu até indico para vocês, de vocês salvarem, depois que editar isso aqui, salvar esse cubo com uma primitiva, para não precisar ficar, toda vez que for usar um cubo, ter que fazer isso aqui. Então eu já salvaria. Como é que isso faz para fazer como primitivo?
Você pode salvar até com o brush mesmo, de Insert Mesh. Você pode pegar aqui o Standard e criar um Insert Mesh. E aí dentro desse, eu vou criar New. Dentro desse Insert Mesh eu vou colocar todas as minhas primitivas que estejam com a malha correta. Porque se você pegar o cilindro, por exemplo, ele é cheio de triângulo. Então, eu gosto de fazer isso aqui e salvar. Você pode salvar aqui como Insert Brush. Que é quando você pegar, por exemplo, aqui no braço, na hora que você puxa, ele já aplica o triângulo. Quer dizer, o quadrado, né? Ele já joga em cima do modelo. E como é que se grava uma coleção de brush? Gravar a correção do braço? Não, coleção de brush. Pelo que eu entendi, em vez de você criar um novo, você dá um append lá, né? Edita um outro, dá um append que ele vai entrando aí, não é isso? Ele vai entrando aqui. Assim como, por exemplo, ó, tem aqui IMM Primitives, que você encontra aqui nos Insert Meshes, né? Então aqui você já tem as primitivas um pouco mais organizadas. Ó. Mas o que eu pergunto é, se quiseres gravar isso no startup, isso vai só ser um ficheiro ou vai ser vários ficheiros porque é uma coleção? Se você for gravar no startup, ele vai vir dessa forma aqui, né? Se você fizer várias peças, né, várias primitivas mais organizadas, vai vir dessa forma. Mas só um ficheiro? Oi? Só num ficheiro. Um ficheiro vai ter isso tudo. Exatamente. Vai ficar como um brush só. Que é melhor do que ter um para cada um, né? Então fica mais fácil de organizar. Então vamos voltar aqui para o cubo. E aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou pegar esses dois de baixo. Ctrl W. Vou pegar os dois de cima. Ctrl W. Então aqui eu tenho a parte da inserção, o meio, e eu tenho a ponta. E o que acontece aqui, por exemplo, não importa o que acontece aqui no meio e não importa o que acontece, aliás, no meio do modelo, né? O que importa é que a borda, essa parte daqui, ela tem que estar do mesmo tamanho que essa parte daqui. Não pode acontecer eu fazer isso aqui, por exemplo. Se eu fizer isso aqui, na hora que ele for duplicar, essa parte aqui que está mais estreita não vai encaixar com essa parte daqui. O que ele vai tentar fazer, quando a gente for dar a solda, é forçar uma solda. Então ele vai deformar o modelo. Ou ele vai tentar jogar isso aqui para fora, ou ele vai jogar isso aqui para dentro. Geralmente ele joga essa parte para dentro. Então você pode mexer em todo o resto. O que é todo o resto? Você pode pegar essa parte aqui do meio e fazer o que quiser com ele. Contanto que o encaixe esteja do mesmo tamanho. Então aqui, a partir disso, você pode começar a mexer nas formas. Vou pegar aqui e adicionar um loop. Insert Add Loop. Vou deixar aqui bem próximo. Seleciono a parte de cima. Inverto a seleção. Vou puxar ele aqui para o meio e aumentar em todos os ângulos. E aí eu faço a mesma coisa. Aqui embaixo. Vou inserir um Add Loop. Seleciono essa parte daqui. Inverto. Traz isso aqui para baixo. Diminuir. Então, já tem aqui basicamente o conceito do chifre, que é você ter essa escadinha, né, entre um e outro. Mas a gente tem que conferir aqui para checar se está tudo certo. Aqui, por exemplo, ó, se eu selecionar só o roxo, aqui já está errado, porque ele não pode pegar essa curva aqui, senão ele não vai encaixar nessa parte de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar
essa parte aqui em outro polygroup. Aqui para mudar os polygrupos, eu clico e vou segurando o Alt, ele muda o polygroup. Seleciono essa parte de cima, seleciono a curva e transformo em um polygroup. Certo? Então aqui eu vou dar uma estreitada. Ok. Então, como eu falei, aqui eu já tenho uma base, a ideia do que, vou aumentar um pouco, do que é o chifre. Basicamente o que tem que ser feito agora é começar a dar forma ao chifre. Então eu vou olhar aqui por cima, por exemplo. Vou selecionar com Ctrl essa parte daqui. Ver se está igual a todos os cantos. Inverta a seleção. Jogo para trás. Posso até dar um Ctrl para ele dar essa esfumaçada e ajudar na curvatura. Inverto. E aqui uma coisa que é muito importante é você tentar fazer isso aqui exatamente com a máscara. Porque se eu tentar fazer com o Move e não fizer, não mexer nele de uma forma igual, pode acontecer de eu jogar isso aqui para baixo e essa parte aqui para cima, e na hora que ele for duplicar já não encaixa. Então toda a linha tem que ser puxada ao mesmo tempo. Vou selecionar com a máscara essa lateral. Essa lateral. E tu usas isto como base depois para esculpir, né? Exatamente. Exatamente. Mas aqui a escultura é toda manual, né? Dessa forma aqui, usando máscara. Não, eu digo é depois de teres feito a deformação, se depois ainda vais esculpir por cima ou deixas já como está. Aqui o ideal a gente vai ter uma forma básica com chifre, mas depois que você aplica no modelo, você pode esculpir manualmente, para adicionar os detalhes. Né? Ó. Aqui eu posso fazer o seguinte também. Eu posso selecionar com a máscara essa parte aqui do meio, que é o encaixe. E aí, como ele está com a máscara, todo o resto aqui pode ser mexido da forma que eu quiser usando o Move. Posso fazer assim, jogar essa parte mais para dentro, porque o encaixe tá salvo ali, né? Tá garantido. Eu não vou perder o encaixe. Aqui eu posso tentar fazer uma ponta diferente. Ó, então aqui basicamente vocês vão mexendo, até chegar nessa forma. Então aqui vocês veem que basicamente era um cubo, eu fui mexendo manualmente até chegar mais ou menos nisso aqui. Vou voltar aqui para o cubo. E aí, se eu apertar Ctrl D para subdividir, ele vai começar a perder a forma, tá tudo muito suave. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir os edge loops para poder sustentar. Cuidado para não deixar muito próximo e ficar parecendo metal, certo? Isso aqui tem que ficar entre o orgânico e o inorgânico. Tem que ficar uma borda levemente arredondada para poder ficar mais natural. Então deixa o loop um pouco mais afastado. Ó, então digamos que eu cheguei no chifre e essa era a forma que eu queria. Aí aqui é a mesma coisa. Vou criar um brush só para o chifre. Lembrando de deixar a parte de cima como a inserção. E deixar, outra coisa que é importante lembrar, não deixar de qualquer jeito. Não é para olhar por cima, não é para olhar por baixo, é para olhar de frente. Se eu colocar assim, por exemplo, ele vai começar a fazer o desenho de lado. Então, tem que deixar assim. Vem aqui, Create Inset Mesh, New. E tá aqui.
Então, volto pro plane. E aqui, mesma coisa. Na hora que eu puxo, ele vem como insert mesh. O que eu tenho que fazer é vir em stroke, colocar curve mode. Agora, o que vai acontecer? Primeira coisa, na hora que eu passar o brush, ele vai vir todo separado. Quando foi com a corrente, não tinha problema, porque a ideia era que as argolas viessem separadas mesmo. Mas que no caso eu tenho que fazer a solda. Então eu venho em brush. E no brush eu vou colocar modifier weld points. Ele vai juntar os pontos. Então na hora que eu passo o brush, ele cola. Aí o que acontece? Ele cola, mas ele continua atravessando uma parte da outra. Certo? Isso acontece porque não tem resolução na curva. Então vem brush. Aqui tem curve resolution. De 1 eu vou colocar para 10. Ele vai deixar a curva mais suave. Ó. Então já fica certinho. Como vocês podem ver, ele vai duplicando essa parte do meio. Outra coisa, vou ter que voltar aqui pro brush, porque como vocês podem reparar, ele está deixando essa parte totalmente lisa. Isso porque eu não adicionei nenhuma informação no meio. Então eu vou voltar para cá. E aqui no meio eu vou colocar uma linha. Vou deletar essa daqui. Essa daqui também. Vou adicionar uma linha aqui no meio. Adiciono outra linha próxima. Seleciono com a máscara essa linha de cima. Inverto. E aí eu venho com o Move. E jogo para fora. Sustento com o Insert Mesh. O Insert Edge Loop, né? Então ele já faz essa peça do meio. Volto aqui. Seleciono o brush que eu tinha feito antes. Create Insert Mesh. Append. Então, mais uma vez, volto para o plane. E eu tenho que fazer o mesmo procedimento aqui. Stroke. Curve Mode está ativado. Brush. Weld Point. 10. Então, vamos aplicar de novo. Pronto. Ele já fez para mim essa parte do meio. Só que ele está vindo todo do mesmo tamanho. Né? E eu quero que ele comece grosso e vai ficando fino. Venho em Stroke. Curve Modifier. E aqui eu vou colocar Curve Modifier Size. Ou seja, ele vai respeitar o tamanho baseado nessa curva aqui. Então, na hora que eu passar aqui o brush, você vai ver que ele vai ficar invertido. Porque, de acordo com a curva, ele vai começar fino e vai terminar grosso. É só dar um flip, que ele vai começar grosso, terminar fino. E aqui você tem mais ou menos a forma do chifre. E aí, se eu não quiser ele totalmente, ele vai terminando perfeitinho assim, né, vai diminuindo gradualmente, de forma perfeita, eu posso mexer na curva e deixar para ele ficar fino mesmo só na ponta. Ó, então ele vem grosso, 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 e quando chega mais perto da ponta ele vai afinando. Isso aqui já fica um pouco mais natural também. E aqui da mesma forma você tem como controlar, pegar na curva e controlar o chifre, né? Beleza? Então, em relação ao chifre, foi isso. Vocês também podem fazer várias variações. É só voltar para cá, duplica. E aí você pode fazer uma ponta diferente, você pode fazer, assim como eu fiz aqui, que eu tenho essa forma mais simples. E eu tenho esse aqui que tem mais cavidades, né? Esse aqui que é uma cavidade só. Esse aqui tem outras pontinhas aqui para dentro. A parte de fora aqui é mais pontiaguda também, né? Você pode
fazer aquela pontinha assim. Lógico, puxei aqui de qualquer jeito, mas tem que lembrar que não pode mexer na linha da solda. Então, vocês podem fazer, assim, N variações. Eu puxo outra pontinha para cá. Tá? E isso aqui que eu tô fazendo, vocês têm que abrir a mente para várias coisas. Isso que é interessante, pegar esse tipo de ferramenta e tentar fazer qualquer coisa. Por exemplo, vocês podem pensar na cauda do alien, onde você tem o começo da cauda que é grosso, aí você tem o meio que se repete, e tem aquela ponta, tipo uma lança, né, no final da cauda. Então, vocês podem fazer com o polygroup da mesma forma. Vocês podem fazer o meio ali repetitivo, o começo da cauda para encaixar ali com o tronco, e na ponta colocar, né, aquela laminazinha. E aí pode fazer cordão, corrente, pulseira, dá para fazer faixa, né? Eu tenho um cinto aqui, por exemplo, ó. Deixa eu ver se eu ainda tenho. Fiz há um tempo atrás. Belt. Ó. Então, nesse aqui eu tenho várias... Isso aqui foi tudo feito manualmente. Por exemplo... Deixa eu ver até se eu tenho um projeto. Só um instantinho, pessoal. É legal mostrar o projeto para vocês verem como é que funciona. Ó. Então aqui o projeto tá aqui, certo? Tem alguns tipos. Uma coisa interessante aqui, se você tiver dentro do projeto e no projeto você tiver várias subtools, ao invés de você criar um por um e dando append, você pode vir aqui e criar Insert Multimesh. Ele vai pegar todas as... Pronto, ele pegou todas as subtools e transformou em um brush já com tudo pronto. Não precisa ficar um por um adicionando. Então aqui você tem exatamente a mesma coisa. Você tem uma ponta e já está com a cavidadezinha, já está com um furo aqui no meio. E aqui na ponta ele dá essa voltinha. Então você tem a parte de cima, o meio e a parte de baixo. Tem esse aqui que não tem um furo. Tem esse aqui que tem um furo e não tem a voltinha. E esse aqui que não tem voltinha e não tem furo. Então aqui, ó, vou deixar tudo de frente. Esse aí você já aplicou em algum lugar, esse aí? Algum projeto? Não. Eu acho que eu apliquei no gigante que eu fiz. Então aqui, stroke, ativar a curva, body point, resolução 10. Ó. Então aqui você tem, ele dá essa destacada da peça. E aí você pode ver aqui em brush, def, coloca aqui em 0. Já deixa mais próximo do modelo mesmo. E aí você já vem com o cinto todo pronto, com os furos já todos feitos. E se está fino, é só aumentar aqui o tamanho. Ele deixa mais grosso. Tá, então dá para fazer muita coisa com isso aqui. E aí no mesmo brush que eu tinha feito, eu aproveitei e coloquei algumas costuras, né? Então tem alguns tipos de costura que eu posso só dar... Tiro o Curve Mode e eu posso só aplicar a costura. Ou então eu posso usar o Curve Mode. Tipo lateral de calça, né, e tudo. E vai aplicando para mim. Tá? E aí aqui no caso desse tipo de brush assim, separadinho, vocês não precisam fazer esse esquema de fazer 3 poligrupos.
Ele pode ser uma peça só, um polygroup só. E aí quando você cria o Curve Mode, quando você cria ele como curva, né, ativa curva, você puxa e ele encaixa certinho, ele fica colado um no outro. E aí você vem aqui em Stroke e tem Curve Step. Se eu colocar em um, que é o jeito default que fica, vocês podem ver que ele fica bem coladinho, próximo do outro. E aqui no Curve Step você diz quão afastado ele vai estar um do outro. Então é bem útil também. Como é que farias os buracos para essas linhas? Os buracos para essas linhas aqui, Exato. o buraco tem que ser feito manualmente, né? Se eu segurar o Shift, ele vai fazer reto. E aqui o buraco tem que ser realmente feito de forma manual, não tem como... Portanto, se estivesse a fazer isso para um cliente, irias só fazer o buraco depois de ter sido aprovado, é isso? Exatamente. E no caso do buraco, nem necessariamente precisa ter o buraco, né? O que você pode fazer é o seguinte, você pode vir aqui, cadê? É que eu não vou achar aqui a opção, mas eu vou fazer aqui separado. Então você pode pegar um desses aqui, Del Hidden, grupo, Del Hidden. Então assim, principalmente para a questão de impressão, você vai fazer o modelo para impressão, não tem a menor necessidade de você fazer um buraco, certo? O que você pode fazer é o seguinte, você dá um append aqui, imagine que isso aqui seja um projetinho todo bonitinho, com simetria, com tudo. Aqui nesse caso está sem simetria. Você dá um append, coloca aqui um ring 3D, por exemplo. Que aí no caso do ring 3D, nesse caso aqui eu estou colocando ele pesado mesmo, né? Mas você pode aplicar ele mais leve. Então aqui é só um exemplo. Então basicamente o que eu faço é o seguinte, eu pego aqui o torus, eu vou encaixar o torus exatamente... É tipo um ilhóizinho, né? Um acabamento. Exatamente. Ó, dou um inflate para ele encaixar certinho. E aí no caso da modelagem para impressão é muito importante que não tenha buraco, né? Não tenha espaço entre um modelo e outro. Então você tem que inflar aqui até ele encaixar certinho. Assim, por exemplo. E aí você vai fazendo esse aqui, coloca nas 4 pontas. Quando você for aplicar isso aqui no modelo, como tem essa pecinha aqui, que seria um encaixe do buraco, ele vai dar a sensação que tem um furo ali. Não necessariamente precisa ter, tá entendendo? Então ele vai dar a sensação de furo. E aí, Eu, para impressão, estou mais ou menos familiarizado, porque é o que eu faço no dia a dia. Agora, para as exigências dos jogos e disto que nós estamos a aprender, que é para cinematics, é que já não sei. aí no caso de cinematic, jogo nem tanto, mas cinematic, aí você faz o furo mesmo. Que aí no caso você pega aqui o plane, ou então a roupa, né, do personagem, e aí você pega aqui com o Z-Modeler e faz o split. Ele vai fazer esse furo. E aí é que é sempre importante você ter pelo menos um loop entre um e outro. Você não clicar aqui no seguinte e ele fazer essas pontas aqui se encaixarem. Então você pôr sempre um loop. Para a deformação, não é? Depois quando fizer a subdivisão não fica tudo Exatamente. zoado. Aí aqui no caso é só dar um clique que ele já copia o mesmo tamanho do anterior. Ele tem esse pontilhado aqui. É só tirar com o Uncrease All, pronto. Ctrl Shift, seleciona a placa.
Del Hidden. Isso aqui é muito legal, viu, galera? Vocês fazerem jogarem essas peças aqui que são que vocês mais utilizam, né? E colocar aqui na viewport. Agiliza demais o trabalho. Então aqui eu vou dar um extrude. Pronto, aí você tem os furos aí. Então tem que fazer realmente o furo na malha. Pronto, então aqui em relação a essa... Tá aqui. Pronto, quando você for criar isso aqui, aí você transforma tudo isso aqui, deixa no subtool só. Mesh down. Ctrl W. Aí você pode botar aqui tudo no polygroup só, ou então você pode botar separado também, não tem problema. Você também pode deixar só a costura em um polygroup e a argolinha em outro, né? Cada argolinha em outro. Assim fica fácil selecionar só as argolas também, caso você queira mexer em alguma coisa. E aí você faz a mesma coisa, vem aqui e cria um insert mesh, olhando por cima, né? Sempre lembrando disso. Pronto, então acho que a gente finalizou essa parte aqui também, de chifre e tudo mais. Ficou alguma dúvida em relação a essa parte? Não, de boa. Pra mim, tranquilo também. Show. Então vamos aqui pro gigante, pra gente finalizar essa parte. Então aqui eu dupliquei aqui para vocês verem o processo. Ó, inicialmente o que é que eu faço? Você pega aqui o corpo do teu personagem, no caso eu vou fazer a peça aqui do braço. E aí você não vai querer mexer na tua peça original, então você duplica. Vou botar aqui na máxima subdivisão. Del lower. Vou deixar só ele visível. E agora eu vou começar a fazer as faixas. Para fazer a faixa, eu clico em Ctrl Shift e clico em Slice Curve. Na hora que eu seguro Ctrl Shift, clico e arrasto, vocês veem que ele tem uma sombrinha aqui na linha. Ele vai fazer um polygroup dessa sombra para cima. Tá? Então, Ctrl Shift. Aqui não dá para ver, mas ele fez um polygroup. Que ele está fazendo com a cor muito próxima à cor do personagem. Ó, aqui já dá para ver, ó. Vocês veem que ele fez o polygroup aqui. Pronto, aqui dá para ver melhor. Então, é só eu pegar aqui, em vez de fazer tudo reto, eu faço o meu na diagonal, assim. Eu faço outro assim. Nesse caso aí seria legal usar aquela ferramenta pelo grupo, né? Para ele pegar no meio dos grupos, né? De repente, aplicar o brush no meio dos grupos. O brush no meio dos grupos? Como assim? Não, entre os grupos, né? Aplicar o brush, a corrente ou a corda entre os... sim, com certeza. Com certeza. Agora entendi. É porque tá falando da corrente, né, tudo. Beleza. Mas é verdade. Você pode cortar aqui. E o legal do Slice é que ele não respeita os polígonos que já tem no modelo. Ele faz um corte em cima dos polígonos. Então você tem um corte perfeito aqui, um corte reto. Ao invés de ter aquele serrilhado, né, quando ele respeita os polígonos que já existem. Então aqui você vai pegando e fazendo, tá? E aí você seleciona só o corpinho dele, inverte a seleção. Vou tirar aqui também. Del Hidden. Del Hidden. E aí você tem só essa casca aqui, que é exatamente o outro que eu tinha feito, ó. Eu já tinha feito aqui, já tinha deixado separado. Você tem só a casca. E aí, o que você faz aqui depois
é dar um group split. Então você vem em split. Pessoal, pedi um favor para vocês. Como eu estou explicando aqui, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, certo? Então, se alguém fizer alguma pergunta no chat, quem tiver o microfone, repassa para mim, beleza? Beleza. Show. Então, eu vou continuar aqui. Então, eu venho aqui em split, group split, ok? E aí eu tenho aqui os pedacinhos todos separados. E aí o que eu vou fazer é vir em Geometry, Zero Mesh. Vou colocar aqui a contagem baixa, para ficar bem simples. Vou deixar em 1000. Aplico o Zero Mesh. Aí eu dou uma olhada geral, ficou bem bacana. Só que aqui, por exemplo, essa bordinha aqui para mim não ficou interessante, porque ele está jogando o loop para baixo, ao invés de passar reto. Então eu vou clicar aqui em Same e aplicar de novo. Pronto, ele passou reto. Olho aqui de novo, tá ok. Vou para a segunda peça. Aqui eu estou clicando no F para ele poder focar no modelo. Então eu venho, deixo em 1000, Zero Mesh. Mesma coisa, ele está jogando essa peça aqui para baixo, mas é porque ele está puxando para frente, né? Está puxando para cima do dedo. Então aqui eu tenho que puxar manualmente. Same. E ver se ele corrige. Então aqui eu vou aos poucos puxando e testando para ver. Pronto, ó. Ele já seguiu bem. Fez a curva direto agora. Ok. E assim, aqui eu vou fazer o mesmo processo com todas as peças. Aqui são várias, então não preciso fazer. Porque eu já tenho ele pronto. Então aqui é só fazer exatamente o mesmo processo. E aí depois que vocês fizerem... Parece aqueles programas de culinária que depois o cozinheiro vem já com os bolos feitos. Já estava... Exatamente. Como isso aqui é uma parte que demora muito, né? Então eu já deixei pré-pronto. Então aqui é só pegar cada um e fazer o Zero Mesh e vendo se a malha está funcionando, né? Vai ajustando. Até você chegar nesse ponto aqui. Então você vê que o Zero Mesh está aplicado. Eu deixei a mesma quantidade de polígonos em todos, está com 1000 aproximadamente cada um, pelo Zero Mesh, né? E o que eu fiz depois foi dar um Merge Down e deixei tudo junto. Então aqui, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou pegar, antes de aplicar a espessura, se eu apertar Shift F para voltar aqui ao normal, vocês vão ver que ele ainda tem os detalhes do modelo High Poly, tentando ser reproduzido no modelo Low Poly, né? Então você tem veia, né? Isso aqui não fica interessante na faixa. Então o que eu tenho que fazer aqui é pegar e passar o Smooth agora. Por que eu estou passando agora? Porque se eu der espessura e passar o Smooth, ele vai começar a abrir buracos, né? Porque ele vai, quando você vai passando o Smooth, ele vai dando uma retraída. E quando você não tem espessura, ele mantém os cortes e você passa o Smooth só no que tem entre um corte e outro. Então vou passando o Smooth aqui com calma. Nesse caso aí dá para usar aquele Polish Group também? Talvez? Polish acho que dá. Vamos testar aqui. E até o Smooth também, né? Tem aqui nos Deformations. E também podes usar o Smooth Directional. Ó, Polish by Groups. Já deu uma suavizada bacana aqui. Mas ele tá abrindo buraco ou não? Tá abrindo um pouquinho a coisa, mas isso aqui não vai... Mas é tranquilo de resolver, né? não vai interferir agora não. Tá. E aqui, se eu quiser, eu posso continuar passando aqui. Gabriel, o smooth que eu usaria aí era o Smooth Directional, porque podes só escolher a direção do smooth, não é? Pode ser também. Aqui eu gosto de ir pegando cada parte separadamente. Vou indo fazendo com calma. Então o que acontece? Até quando você passa o Smooth com o brush, ele começa a dar essas beliscadas aqui, ó, tá vendo? Fica essas beliscadas. Para resolver isso aqui, você vem em Polish by Features, que ele vai dar organizado nas bordas. E aí vai tirando
um pouco essas beliscadas. Então aqui eu já tenho uma forma que eu quero. Já suavizei, não está mais com aquelas marcações. Agora sim eu posso começar a dar espessura. Então eu venho, se eu quiser eu posso até fazer com menos polígono, mas para mim essa quantidade aqui está bacana. Então aqui o processo vai ser o seguinte, ao invés de dar um split para separar tudo, eu vou fazer tudo mesmo na mesma subtool. Vou trabalhar da seguinte forma, do extrude, polygroup, all. Assim ele vai pegar só um polygrupo. Vou olhar aqui por cima para ver mais ou menos a espessura que eu quero. Nesse caso é muito importante vocês verificarem a espessura correta, não deixar muito grosso, nem muito fino, certo? Então o que acontece aqui é que você tem, quando você faz o extrude, ele cria poligrupos separados. Isso pode dificultar um pouco o processo depois. Então eu seleciono só esses poligrupos, inverto, Ctrl W, ele vira um polygroup só. Opa, boa noite todo mundo aí. Opa, boa noite. Beleza. Quem é que tá falando aí? É o Henrique, beleza? E aí, cara, entrou agora? Eu entrei quase agora, só não queria te interromper aí. Ah, beleza. Beleza. Perdeu tudo, cara, não gravei nada, ó. Tô brincando. Mano, eu vi que você colocou no Face lá, só que eu tinha acabado de chegar do trampo, eu precisava comer, aí eu falei, putz, não sabia que era 7, mas aí... Negócio de comer, cara. Pra quê, né? Tem Pra que que estudar, comer? Eu ia falar isso agora, que não tem esse negócio de comer, não. né? Não tem essa, né, mano? Pior que eu nem fiz almoço no trampo, mano. Eu tava terminando uma parada lá. Cheguei verde, mano, de fome. Pai, eu também só almocei, não tomei café da manhã nem nada. Tô só com almoço na barriga hoje. Os 3 desejos aí. Um dia eu chego nesse nível aí. Aqui nos outros poligrupos, vou fazer o mesmo processo. Ele já dá uma facilitada porque eu não preciso clicar e arrastar e tentar chegar na mesma espessura. Porque ele lembra da espessura que eu fiz no anterior. Então eu só preciso clicar e ele vai fazer isso aqui para mim. Então mesma coisa. Ctrl Shift, seleciono a casca de fora, casca de dentro. Seleciono essa espessura aqui. Nesse caso aí, você vai fazer o quê? Vai fazer tiras de couro? O que que seria isso aí? É como se fosse gás, pode ser gás, faixas de lutador. Tecido mesmo, enrolado, né? Uhum. Ah, show. Ó, Ctrl W. E aí eu faço o mesmo processo. Ô Gabriel, só desculpa aí perguntar isso, mas é que eu achei muito interessante. A ferramenta do Slice, a gente acessa com Ctrl Shift e clica no Stroke ali, no botão do Igual Stroke. Selection mesmo. É aqui no Select, aqui do lado. Ah, tá. Clicou aqui e você seleciona. O Slice. Tá. Esse Slice ele vai criar um poligrupo na direção sombreada, né? Onde tem a sombra é a direção que ele vai criar o poligrupo. Legal, valeu. Então, se vocês quiserem perguntando alguma coisa enquanto eu faço isso aqui, fique à vontade. O que eu tenho uma certa dificuldade é em saber o que é que eu faço depois no Marvelous, depois de ter feito algumas peças, como é que eu exporto e o que é que eu tenho que alterar. Para exportar, tem a opção de export mesmo, né? File, export, e exportar em OBJ. Aí você, para poder reconhecer aqui dentro do ZBrush. E aí como no caso você vai ter enviado para o Marvelous o teu próprio modelo como base, quando você enviar a roupa de volta, ele vai encaixar certinho, né? E vai ter logo UVs ou UV mapping, ou tem que depois fazer, depois, como é que é? Tem um UV não.
O V você vai fazer no Era ZBrush bom fazer ou... no Maya ou no próprio ZBrush. exatamente. E não tem espessura, né? Depois tem que criar uma espessura. Isso. Dá para mandar com espessura também, mas eu sempre prefiro fazer espessura no ZBrush. Ó, então aqui Não. você... Oi, Oh, desculpe, pode falar. só uma dúvida para depois explicar depois que terminar da faixa. Como é que faria unha para cinematic, né, que tem que tá toda detalhada e não ser colada com o dedo, com a malha do dedo? Como é que faria para fazer ela toda separadinha e tal? Tá bom, né? Como é uma coisa rápida, eu vou mostrar logo aqui. Eu pego um Vai cilindro. ser no polygroup mesmo? Não, eu pego um cilindro. Faço aqui uma configuraçãozinha inicial, né? Deixo o menu subdivisão. Lembrando, eu estou olhando por cima, tem que ter o corte na horizontal e na vertical. Uhum. Aqui tá bom. Eu vou diminuir aqui também. Aqui tá legal. Vou deixar, acho que só uma divisão. Eu vou deixar sem nenhuma mesmo. E depois eu coloco. Para mais 3D. E aqui eu venho ZModeler. Vejo onde é que tá a simetria, né? Tá aqui na frente. Polygroup, segundo poly. E eu vou selecionar esses primeiros polygrupos aqui. Seleciono só essa parte. Del Hidden. Aí eu dou Extrude. E aí eu posso pegar essa parte daqui de cima, deixar mais estreita. Adicionar um loop aqui no meio. É mais estreito. Ou então mais largo, depende da unha que você quer fazer. E aqui eu seleciono... deixa eu só terminar de salvar. Seleciono aqui... Geralmente eu faço tudo com máscara. Então, seleciono essa parte, inverto. Jogo para baixo. Seleciono aqui, inverto. Jogo para baixo. Você tem aqui mais ou menos a unha. A ponta também. Para deixar bem arredondado. Entendi. Aí depois só bota subdivisão e escova em cima. Aqui eu vou colocar sustentação. Pronto, você tem a unha feita aqui e pode aplicar no modelo. É porque eu tava tentando fazer na mão mesmo, só que, né, sai meio ruim. Aqui, sempre que vocês forem tentar fazer qualquer coisa que tenha forma simples, tenta imaginar a qual forma ela se assemelha. Então, aqui, como ele tem essa forma curva, ela se assemelha mais um cilindro que está cortado, né? Então, sempre tenta ter isso aí em mente, né? Beleza. Então, voltar aqui pro braço. Então, aqui, só pelos cortes já dá para ver aqui como é que tá. Se eu der Ctrl D, você já consegue ver a divisória. Fica legal até, tipo, você vai fazer o colosso, alguma coisa assim, dá para fazer com essa mesma técnica aqui também. E aqui, basicamente, o que eu faço é o seguinte. Ctrl D. E eu venho aqui em Mask by Polygroup, que tem Brush. Auto Masking. E tá aqui, Mask by Polygroup. E vou colocar em 100. Então, o que é o Mask by Polygroup? Ele faz uma máscara em todos os outros, assim, uma máscara invisível, digamos assim, em todos os outros polygroups que eu não estou mexendo. Então, quando eu pegar com Move, ele vai mover só a faixa. Se tiver no 0, ele vai mover tudo, né? Então, coloco aqui. Para simplificar, eu vou até deixar no 1. E aqui é trabalho manual agora. Eu posso até habilitar o gigante.
E aí eu vou pegando, ao invés de deixar a visão reta, que quando eu puxar ele vai só atravessar, eu olho um pouco mais de cima, que aí conforme for puxando, ele vai jogando um por cima do outro. Eu uso isso aí o tempo inteiro, né? Esse Mask by Group, muito bom. Também, cara, o tempo todo. E aí a mesma coisa aqui, já posso ir puxando todos eles. Só com isso aí que você fez, eu já entendi várias cagadas que eu já fiz. Outra parada que é boa é o Backface Mask também. Exatamente. Para poder não ter esse problema de atravessar o modelo, né? Esse Mask by Group, ele mascara automaticamente, você não precisa ficar clicando e... É como se fosse uma máscara invisível, né? Caraca, mano, não sabia disso. Ele mascara tudo. Mas outra coisa também que dá para fazer, se você não quiser usar o Mask by Polygroup, você pode usar o Move Topológico, que ele respeita, mesmo que esteja na mesma subtool, ele respeita que tem modelos separados. Então, a mesma coisa, ó, eu consigo mover cada um individualmente. Caraca. E onde que fica? Esse aí é um atalho, né? O Mask by Polygroups. Onde que ele fica? Tá aqui também no painel. Eu abro o painel, já vem como default também do ZBrush. Aperto o M. Não, o outro, Gabriel, que ele tá perguntando. Ah, não, esse aí eu sei. Esse é o Brush, sim. mas o Mask by Polygroups. É aqui Brush. Onde fica o Backface Mask? Auto Mask. Mask by Polygroups. E tá aqui o Backface, né? Aí você tem uma intensidade que você... Caraca, que foda. Então eu vou puxando. Essa ferramenta aí muda teu jeito de trabalhar, mano. É muito bom. Nossa, eu cheguei atrasado, mas só isso já valeu. Legal, cara. Aqui, por exemplo, ó, como eu tô com um brush grande, vai chegar a determinados pontos. Aqui que é muito fino. Se eu puxar, ele vai começar a abrir o buraco do outro lado. Então, o que você pode fazer é pegar aqui a máscara lá com um laço. Você desenha aqui. Clica para dar um smooth. E aí ele não vai deformar as bordas. Então, eu posso puxar aqui à vontade, que ele não vai puxar muito aqui da borda, né? Inverto. Aí puxo de volta aqui. Enfim, vocês pegaram a ideia, né? Ó, então, o que acontece? Por que é mais fácil fazer faixa assim? Porque o erro de muita gente quando tá, principalmente no começo, foi um erro que eu tive muito também, é de querer fazer tudo perfeito. Então, eu queria fazer a faixa dando a volta certinho, e um passando por cima do outro, um entrando no outro, o nó funcionando. Só que aqui você não precisa fazer isso, você precisa dar a entender que isso está acontecendo. Tá? Então, o que acontece? A pessoa não vai ficar dando a volta no modelo e vai ficar olhando para ver se a faixa está entrando na outra, se realmente está dando a volta em espiral, tá entendendo? Você só precisa, em um ângulo, dar a sensação que está acontecendo. A não ser que seja o Abraão, que vai verificar tudo. Exatamente. Mas dá para fazer, dar essa sensação também. Por exemplo, eu tenho essas faixas daqui que seriam minha base, mas se eu quiser, eu posso adicionar faixas secundárias, onde eu pegaria, por exemplo, deixa eu desenhar, eu poderia fazer uma faixa separada, e essa faixa sairia debaixo dessa peça, passaria por cima dessa, e ficaria debaixo dessa outra. Então, tendo essa como base, eu posso fazer outras faixas secundárias para melhorar esse efeito. E era este efeito que estavas a dizer para o turbante? É a mesma coisa para o turbante. Você vai fazer a escultura manual do turbante, tentar chegar mais ou menos naquela forma, e aí você começa a fazer os cortes com os slides desse mesmo jeito. E aí depois só fazer a sobreposição dessa forma que eu estou fazendo para dar esse efeito aí. Então, assim, basicamente é isso. Tem que ser feito aqui no braço inteiro, não vou fazer porque vai demorar muito, mas o processo seguinte seria pegar o standard e começar. Aí, nesse caso, sim, precisa ter o Mask by Polygroup. E, como foi falado aí, nesse caso, como é muito fino, é importante ativar o Back Face Mask,
olha o que acontece no ativar. Se eu passar o brush aqui e olhar a parte interna, ele fez isso, a mesma coisa aqui na parte interna, né? Ele cavou. Aí você pode pensar assim, mas isso aqui não é fino, não deveria ficar assim? Deveria, mas se você for pensar em um modelo para impressão, por exemplo, se eu fizer isso aqui assim e ficar esse fundo aqui, vai ficar um buraco entre a faixa e o modelo. E para a impressão funcionar, é muito importante que toda a malha esteja colada no modelo. Então, nesse caso, é importante usar o Backface Mask para não ficar uma bolha na parte interna. E às vezes, dependendo do brush, ainda dá merda na tua malha, né? Exatamente. Ó, tá que eu posso passar à vontade, que ele não vai afetar do outro lado. Então, aqui eu posso começar a fazer uns detalhes. Aumenta aqui a subdivisão. Posso fazer outras pequenas dobras no meio da faixa. Posso usar o pint para poder deixar essas dobras mais quinadas. Aí já vai ser mais a usar, ter uma referência para tentar copiar, né? Exatamente. Dá para pegar com o Demi Standard e fazer alguns cortezinhos aqui na borda. Outra coisa que eu aprendi no outro dia também, que me ajudou muito, é tu dar o pint pelo lado contrário da malha, mano. Quando tá para dentro assim, aí você dá o pint, ou então você seleciona o pint e segura o Alt, né? Que ele faz o mesmo efeito que olhar a parte interna. Mas ajuda bastante também. Então aqui, a partir desse ponto, é realmente olhar a referência e esculpir os detalhes. E aí, mais para frente, você abrir a malha e colocar a textura de gás e tudo. Mas essa é a forma que eu uso para fazer faixa, né? Então é importante não deixar muito grosso. Aqui, deixa eu colocar numa corzinha mais escura. Você terminou esse projeto aí, Gabriel? Ainda não? Não, ainda não. Tô tentando criar coragem para voltar nele. Pô, tá maneiro pra caramba, já. Vai ser real time isso daí ou não? Acho que vai ser só para ilustração mesmo. Talvez depois eu faça para impressão. Eu faço os encaixes. Show. Ó. Tá muito louco. Eu acho que vou até deixar essa faixa aqui. Ficou legal. Tá. Aí aqui a corda é aquele mesmo esquema lá do Insert Mesh. Aqui é como eu falei, vocês têm que ter um pouco de criatividade, né? Essa faixa aqui foi com Insert Mesh, eu usei com Curve Mode. É aquela faixa que eu já mostrei para vocês. Deixa eu colocar tudo em alta aqui. Ô Gabriel, esse vídeo você vai disponibilizar pra gente em algum lugar, mano? Vou colocar no próprio Facebook mesmo. Beleza. Aqui, ó, essas bolinhas, ao invés de eu colocar bolinha por bolinha, basicamente eu fiz uma esfera e fiz um insert mesh com a esfera. E aí eu dei um espaçamento aqui no stroke, né, como eu mostrei para vocês. Aqui no curve step. E fui passando aqui para ele poder fazer essas bolinhas. Essa peça aqui também, a mesma coisa, eu peguei um cilindro, estiquei, deixei ele arredondado e fiz um brush também, só que em vez de deixar o curve step com um valor acima de 1, deixei com 1 para ele ficar bem colado. Então dessa forma, essa ideia aqui que tem tipo uma bijuteria aqui, né? São aquelas manhãzinhas que te economizam tipo 3 horas, né?
Às vezes até um dia, cara. Às vezes economiza um dia. Aqui a costura, como eu falei, né? Aquela costurazinha aqui na lateral da calça. Também com brush. As cordinhas aqui na cintura, todos com brush. Esse encaixezinho aqui na lateral, a mesma A corda coisa. você foi ajeitando na mão, Gabriel? Ah, o quê? Pô, a corda você foi ajeitando na mão, passando o brush, ajeitando na mão? Fui passando brush, aí quando Eu chegava no ponto. achei um tutorial maneiro que ele usa Z-Sphere para usar de guia. Mano. Legal, hein? Vou botar lá pra galera. Foi nesse que eu aprendi a usar o Polygroup, né, para usar o brush. Você faz o caminho todo com a Z-Sphere, aí depois você vai dar o... Como é que é? Que transforma em... Esqueci o nome. Como é que é a ideia aí? Você faz o caminho com a Z-Sphere, aí depois você usa... Pô, eu esqueci o nome da ferramenta. Só para você transformar a Z-Sphere numa mesh. Eu geralmente aperto o A, que aí ele vira como se fosse um mesh. Ok Skin, né? Eu dou um Make Poly mais 3D, aí ele já faz o modelo. Aí depois você pega 2 loops dessa Z-Sphere e só deixa eles 2. Eu vou botar o tutorial lá no Discord para geral. Que aí você consegue uma precisão boa zona para inserir a corda ou corrente. É bem legal. Vou botar lá no Discord para todo mundo. Ah, sim, cara. Vou olhar depois. Deixa eu só abrir aqui também, aproveitando. Vou abrir o Dotol aqui também para mostrar para vocês algumas coisas que eu usei com essas técnicas. Está aqui em Documents. Vou ver se não vai explodir a máquina, né? Tanta coisa aberta. Esse, no caso do Thor, tá bem pesado mesmo. Tá mais pesado que esse do gigante. Foi. Eu joguei lá em links úteis. Tá em inglês, mas é tranquilão. Não sei se todo mundo fala inglês, mas é bem tranquilo. Só tá acompanhando a imagem aí que rola. Valeu, man. Valeu, cara. Vou inicializar aqui para ficar mais leve. Eu vou abrir a versão mais atual, que ainda não é essa aqui, não. Aqui. Tá aqui. 4. Cara, uma coisa que eu sempre faço, não sei se você sempre salva em ZTL, ou Gabriel, ou você salva o projeto? Não, sempre salva ZTL, porque no projeto você tem que ficar deletando histórico, né? Então, acho chato isso aí. Fica pesadão, né? Fora que é uma possibilidade de dar crash Mas aí você maior. sempre inicializa teu ZBrush, muda Não, já tá por padrão com aquela... É porque quando eu dei o inicialize, ele volta pro default, né? Mas por padrão ele já tá com esse fundo cinza. Ah, tá. Aí tem que salvar, no caso, deixar esse como default, né? Você vem em Document e dá um... cadê? Save as Startup. Ah, tá. Nossa, eu vou fazer isso aí. Vou fazer aí. isso no meu. É porque eu nunca sempre... fiz isso também. Eu sempre abri um projeto, pá, porque, tipo, eu salvei a UI só, né? Aí eu achava que não dava pra salvar. Puta, bem mesmo. Então aqui tem o... Ainda não terminei também, né? Mas tá muito louco. Valeu, cara. O cabelo é um insert mesh. Deixa eu selecionar. Deixa eu colocar tudo em high para vocês verem melhor. Aqui você já vê, tem essas bolinhas aqui, essa esfera de metal. A esfera de metal também foi insert mesh.
Essas costuras aqui é a mesma coisa lá da outra costura que está em cruz, só que é uma tirinha só. E eu fui aplicando aqui manualmente, né, fazendo com a curva. Essas peças todas você fez aí no ZBrush ou você fez em outro software? 100% ZBrush. Ah, legal. É uma coisa que eu tô fazendo agora. Tô evitando o máximo sair do software. Mesmo que eu quebre a cabeça, assim, mas a ideia é essa, quebrar a cabeça mesmo. Chega um momento que eu não vou mais precisar ficar modelando em outros softwares. É legal, né? Que você não. Isso aí. Você acaba num workflow mais rápido até, né? Dependendo do que você for fazer. É, cara, exatamente. É que o ZBrush ainda, assim, tem algumas coisas que às vezes não compensa. Por enquanto, né? Mas eu acho que mais pra frente, com as atualizações e tal. Não, com certeza vai vir muita coisa nova. O pessoal tá lançando um novo... novidade, por exemplo, eles estão lançando pasta, que aí eu consigo colocar várias peças na mesma pasta. Imagina, por exemplo, um robô, que ele tem um braço lá mecânico e você quer rotacionar só o antebraço. Então você joga todo o antebraço em uma pasta só, e aí você consegue selecionar a pasta e... Nossa, isso ia ser bom. Tipo um grupo, né? Do Maya. Eles já fizeram já. No último ZBrush Summit, eles apresentaram isso aí. Aí na Nossa, próxima... ia ser ideal. Essa eu vi também. A próxima atualização vai ter. E outra coisa também que eles lançaram é um jeito mais fácil de abrir o V, que vai facilitar muito também a vida. Porque esse UV Mesh tá uma bosta, cara. E tô elogiando, viu? O V é muito chato mesmo, cara. Ó, então aqui, a faixa do braço foi feita com Set Mesh. O cabelo, né? Você pegar aqui, por exemplo, a franja, é um Insert Mesh. Você vê que tem a ponta ali de uma cor, a extensão é de outra e a outra ponta é de outra cor. Então isso aqui é com Insert Mesh. E aqui é a mesma coisa, né? Se eu der um load aqui no brush de cabelo, você vê que tem várias opções, vários modelos de cabelo. Deixa eu terminar de salvar. Já tá pesado. Aqui, por exemplo, tem essa parte aqui o poligrupo desse cabelo aí, Gabriel? Só pra eu ver como é que tá dividido. O poligrupo? É. O cabelo, na verdade, não tem segredo, né? É como se fosse só um retângulo dividido em 3. E aí a espessura é definida daquele jeito que eu mostrei no chifre. Aí ele vai ficando fino. Só ver se ele vai deixar eu mexer no modelo de novo. Isso aí tá levinho, hein? É doido. Vou ter que comprar já mais uma memória. Gabriel, Oi. como assim é retângulo dividido em 3? Cabelo. Um paralelepípedo, né? Tem que ter volume. Mas aí a gente divide, é isso? Você pega, por exemplo, como se fosse um cubo, dá uma esticada e você deixa... Tá. Entendi. Ok. É aquela mesma coisa, ele vai pegar o meio, vai ficar reproduzindo, né? Vai ficar duplicando. E as pontas ele vai manter. Acho que eu vou fechar o ZBrush para dar uma reiniciada nesse negócio. Vai ficar melhor. Vai ficar tarde aqui. Ainda vais mostrar mais alguma coisa relativa ao ZBrush? Para de compartilhar aqui para fechar. Eu vou mostrar ainda mais uma coisa. Rapaz, Moacir, é você aí? Tá fechado o microfone, viu? Tu tá assistindo também, cara? Nem mexe com 3D. Calma aí, deixa eu abrir teu microfone. Fala aí pra ver se eu escudo. Não, eu tô dizendo o seguinte, na verdade eu não domino o assunto, entendeu? Eu tô olhando só para apreciar o trabalho do amigo, realmente. Valeu, cara. Valeu, sucesso.
O Moacir aí, eu faço dança, ele faz dança também. O negócio dele é dançar. Tá parecendo o Zebra de novo, né? Da hora. Faz o quê? Faz forró? O que tu dança? Meu negócio mesmo é forró. É o que eu danço bem. Mas danço um pouco de bolero, bachata, um pouco de West Coast Swing, Tem Zouk samba, também? Aqui zouk. no Rio é mó moda, Zouk. Danço zouk também. Pô, aí sim, hein? Recomendo, viu? E essa parada de dança aí dá pra pegar uma mulherada aí com isso aí. Namorando, né? Não dá não. Nem pra mim, tô casado, dá. Pois é, cara. Mas é bom pra praticar, é o meu exercício, né? Eu não faço academia, eu faço dança. Dá uma canseira mesmo. Ó, aqui é um projeto que eu tô fazendo, para quem não tá no curso, né? Não viu, isso aqui é um projeto que eu tô fazendo no curso do Abraão. Vou mostrar só uma coisinha aqui. Primeiro, mostrar essa questão aqui desses tubinhos. É bem fácil. Tá vendo esses tubinhos aqui? Acho que vocês devem até imaginar como é que foi feito. Basicamente, eu pego só a casca, né, do tecido, que é o que vai dar a forma. Deleto todo o resto. E aí eu faço aquele esquema. Stroke. Curve Functions, deixo só a borda. E dou um Frame Mesh. Ele vai fazer toda aquela marcação. E para fazer o tubinho, é só usar esse brush aqui. Curve Multitube. E aí, na hora que você clica no Frame Mesh, ele faz essa volta para você. E aí, dependendo do tamanho do brush, você vai ter a espessura correta. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, rapidinho, é só como eu fiz o refinamento dessa peça, por exemplo, da ombreira. Vocês podem ver que está bem polido. A malha bem... Oi. Gabriel, dá pra fazer um exemplo daquele que você falou do cubinho aí? Dá. Ó, aqui eu vou selecionar o cilindro. Vou transformar a parte de baixo em poligrupo. Stroke. Poligrupo. Frame Mesh. Seleciono o tubo. Na hora que eu clico, ele já faz para mim. Ah, fechou. Legal. Tá? Aqui só tem que tomar cuidado com uma coisa, porque geralmente quando você coloca com simetria, ó, ele faz aqui o tubo. Vou deletar essa parte daqui da hidden. Geralmente o que acontece é que ele faz dois modelos. Vamos ver se aconteceu aqui. Ó, não, dessa vez não foi, só para me desmentir. Mas às vezes quando você tem simetria, ele gera dois modelos. Ele gera um bem leve, com pouco polígono, e um pesado. Aí você pode escolher um ou outro. Você deleta um, deixa o outro. Beleza. Então aqui para refinar essa peça aqui, eu vou mostrar aqui o anterior. 2. É o 3, na verdade. Tem várias versões aqui. Pronto. Então aqui eu tenho só a casca. Esse aqui acho que o pessoal já viu que está no curso, mas vou mostrar para quem não está. Então aqui eu tenho a casca que eu quero definir bem direitinho essa linha daqui. Ele está todo sujo, né? Ao invés de estar polido. Então, o que eu faço é o seguinte, ele está todo com um poligrupo só, mostrando bem rapidamente. Ctrl Shift, seleciono só uma lateral. Aí eu dou Ctrl W. Ele já tem dois poligrupos. Se eu usar o Polish by Groups, que está aqui em Deformation, Polish by Groups, ele vai manter essa quina viva e vai limpar todo o resto.
só que ele vai dar uma suavizada nessa parte e vai dar uma arredondada nas bordas. Então vamos resolver isso aqui. Gabriel, eu vou sair, que amanhã tenho que começar a trabalhar cedo. E depois vejo o resto no vídeo, tá? Show de bola, Pedro. Vai ficar gravado? Tá bem. Então, Grande abraço. valeu, cara. Bom descanso. Agora, Ctrl W. Ctrl W. Então tem o... Aqui não dá para perceber, mas o poligrupo está diferente, porque ele está mantendo a mesma cor. Então eu tenho 4 poligrupos. Na hora que eu passo, olha bem para essa região aqui, ó. Quando eu passo Polish by Groups, ele mantém essa quina bem viva. E aí o que eu preciso fazer para não afetar essas pontas que eu quero deixar realmente bem pontiagudas? Eu uso aqui a máscara do laço e eu faço a máscara só na ponta, né? Só no ponto, no vértice. Em vez de fazer no polígono, eu faço só no vértice. E aí eu passo Polish by Group de novo. Pronto. E já deixa tudo lisinho. E agora eu posso dar espessura. Extrude, polygroup. Quer dizer, ao polygons, porque se eu deixar o polygroup ele vai só em um polygroup. Ao polygons. Coloco uma espessura bacana aqui. Se eu der Ctrl D, ele vai suavizar essas quinas, então preciso deixá-las vivas, aplicando as edges. Faltou aqui no meio. Tá aí, lisinho, perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Eu tô vendo o Luiz aí também. Beleza, Luiz? Deixa eu ver aqui no chat. Gabriel, vou ter que sair. Beleza. Então é isso aí. Então, o que eu tinha para mostrar é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre alguma coisa? Foi mal se o vídeo ficou grande aí também. Não, foi show, pô, esclareceu um monte de coisa, cara. Massa, cara. Isso aí algumas coisas eu descobri essa semana mesmo. Tipo, esse negócio das faixas do braço eu aperfeiçoei mais essa semana. Essa peça aqui da ombreira foi semana passada, então sempre estudando, né? Então é isso. Se ninguém tiver dúvida, acho que a gente pode encerrar por aqui. Gabriel, obrigado, hein? Beleza, valeu. Show de bola, show. Depois, se eu descobrir mais coisas bacanas, eu faço outra live mais na frente. Opa, aí sim. Dá uma olhada naquele negócio que eu joguei lá, cara. Eu acho que vai... Eu já tenho a mãe desse tipo de brush, vai abrir tua cabeça aí também. Com certeza, cara. Obrigado por ter compartilhado aí. Na aula de hoje eu vou usar aquele lá pra fazer um monte de coisa, cara. Massa, cara. Valeu. Foi show. Show. Então é isso, pessoal. Um abraço aí pra todo mundo. Beleza. E Beleza, vamos estudar. Bora. Vambora. Beleza, falou. Falou, outra Moacir. Outra coisa, vai estar gravado, né, esse vídeo? Tá gravado, vou postar mais tarde no Facebook. Beleza. Falou. Valeu mesmo, Gabriel. Abraço pra todo mundo aí, hein? Valeu, galera. Abração. Falou. Abraço. Falou.